Aí tu vai comer o quê? Quer comer o quê? Lá tem carne de porco do mato, tem jacaré, tem galinha caipira, tem carne de boi, galinha da granja e tem só. Tem banana maçã, banana prata. Eu nasci em Tarauacá, no Rio Tarauacá, a colocação Chapéu de Sol e o Seringal Bela Vista, acima da Vila Jordão. Nasci lá e a minha história de vida é uma história muito legal, assim. No começo foi triste, né, porque eu vim de família carente. Meu pai era um trabalhador rural, mas nessa época era muito difícil, né, nos anos 60, por aí. Antes muito, né, que eu nasci em 57, mas a gente vivia uma vida meio assim, meio dura. Mas com tudo isso, né, a vida com os pais da gente é uma vida boa. A gente às vezes reclama porque o ser humano, mesmo ele gosta de reclamar das coisas. Porque tem medo do amor de pai, o amor da mãe, para que é melhor. Até a barriga às vezes enche com o amor que a gente recebe da família, da gente. Né? Mas aí depois foi vivendo, fui crescendo e fui mudando de vida, né? Aí vim morar no Santo Dumont, numa colocação. Outro seringal Boa Vista, saímos do Bela Vista e viemos para Boa Vista, colocação Santo Dumont, e lá eu fui crescendo um pouco. E aí, com meus 10 anos, eu comecei a fazer parto, né? Que hoje, graças a Deus, sou parteira e gosto muito de fazer parto, amo partejar. E a minha vida é essa. E gosto muito de ter amigos, de vários amigos, gosto muito de conversar, gosto muito de contar, gosto muito de aprender. E assim eu sou. E sou feminista, eu. A minha profissão, primeiro eu trabalhei. A primeira foi parto, né? Que foi o parto que eu fiz a primeira vez, com 10 anos. Aí depois, quando eu me casei, né? Aí eu vim morar no Rio Tejo, no afluente do Juruá. Aí lá eu trabalhei como professora, agente de saúde, do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista do Alto Juruá. Trabalhei no Conselho Fiscal do IBAMA, que nessa época lá era IBAMA, ainda não era CMBio. Eu trabalhei lá no Machadinho, nas cabeceiras do Rio Tejo, lá dentro. E a que eu amei mais na minha vida trabalhar foi o parto e trabalhar com saúde. Saúde, eu trabalhava com saúde comunitária, né? Lá no Riozinho, Manteiga, Dourado, e o Rio Tejo e o Machadinho. Trabalhava com 300 e poucas famílias. Eu ganhei uma canoa, um motor, e o motorista era um amigo meu, um compadre meu. Eu pagava para ele seguir comigo para os cantos. Eu levava informação, medicamento básico para as pessoas, para as crianças, que naquela época era remédio para verme. Aí dava aquela palestra ensinando as crianças, conversando com os pais, que não podia fazer cocô em tal canto, não podia beber água da cacimba do lado de baixo da onde ficava privada. Depois eu ganhei num curso que era para vigilância sanitária. Aí eu fui trabalhar com o pessoal da comunidade, cavando buraco para fazer cacimba, tirando palha para cobrir, que nessa época não tinha alumínio. Rolava o rolo de paxiúba, batia para fazer aquele pano de paxiúba para cercar a cacimba para o gado, o porco, algum bicho não cair dentro. Ficava muito ruim. E é isso, né? E hoje, né, cantora, né, também, que também é uma profissão. Eu, desde criança, para melhor dizer, desde criança que eu já cantava. Não era cantora, mas eu cantava, né? Eu tinha aquele donzinho de cantar, e com 9 anos eu cantava com meu pai nas festas, com 10 anos eu cantava, com 11 anos eu cantava com meu pai nas festas, e muitas vezes o pessoal doido para dançar comigo, eu lá cantando, meu pai no violão, eu chama cheque, lá era cheque, tocando cheque e cantando para ele, né? E daí, mas só que vim descobrir mesmo que eu dava para mim cantar. Eu já estava aqui já. Foi em 2017 que eu me encontrei com o Alexandre. Aí eu recebi um convite dele, né, para mim, se eu queria cantar, eu
aceitei. E hoje e se Deus quiser, nós vamos muito longe. De onde vem a sua música? A música, assim, das suas raízes? Meu pai, ele tocava bem, cantava também. Não era, não compõe, não fazia, não era compositor, mas ele cantava música dos outros, cantava música do bichinho do Teixeirinha, desses outros cantores que tinha de primeiro, né? E ele cantava música bem do Nelson Gonçalves, aquelas músicas dele, aquela coisa do Nelson Gonçalves, né? Que ele tinha uma melodia bonita. Ele cantava aquilo ali tudo dele, mas ele não criava. Eu acho que da minha raiz, com galho, com folha, com tudo, eu só que nasci para compor, eu acho. Porque era assim, não era show, não era pegar o microfone que não tinha. Era cantar para alegrar a comunidade, né? Ali você juntava aquelas moças, aquelas adolescentes, aquelas lá, e iam cantar. Às vezes batendo só no balde, outra no fundo da bacia, e outra no prato, e outra na colher, aquelas que tinha minha prima, tinha a Oselina, tinha a Nira, Lucena, Marnilda, Marcileia. Nós éramos 6, tudo de uma idade. Aí você juntava no terreiro para a gente brincar, fazer aquela brincadeira. E eu nunca fiquei triste, nem com vergonha, nem nada. Sempre eu fui uma pessoa empolgada para mim me apresentar nos lugares, sabe? Não é querendo ser mais do que os outros, não, mas eu não tenho medo do microfone, nunca tive. Só uma vez que eu tremi com medo do microfone, mas não foi cantando, foi me apresentar, foi eu dar uma palestra e falar sobre o Acre, lá em Brasília, em 1994, no Congresso Nacional dos Seringueiros. Aí lá, a primeira vez que eu peguei no microfone, que foi o microfone daquele presidente Sarney, né? Aí, pois é, eu peguei, ele me deu o microfone, eu peguei assim para me falar, depois outra vez para cantar, no plantio do Parque Chico Mendes, lá em Brasília. A gente levou várias palmeiras daqui do Acre para plantar lá. Aí lá eles mandaram eu cantar, que foi que eu cantei a música da natureza. E não tenho medo de cantar, nem de falar, não. É porque, devido o meu destaque na comunidade, né, como parteira, como conselheira, e porque, assim, a parteira na comunidade, ela é ela é tudo. Ela é uma conselheira, ela é quem orienta o casal, às vezes briga, a gente não manda chamar, vem cá, parteira, porque eles consideram que a gente é a pessoa que sabe das coisas. Aí, por lá, eu fui convidada pelo presidente, né, o presidente da Associação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, para mim viajar para representar o povo acreano lá em Brasília. Aí eu aceitei. Aí daqui do Acre foi eu, o senhor Antônio de Paulo, o Antônio Acena, e de lá daqui do Juruá. Agora os outros cantos, cada canto ia 2. E fomos para lá. E foi assim que aconteceu. A senhora cortou seringa? Cortei seringa, colhi, defumei, tirei cavaco, vendia borracha, defumei. Viu? E só defumou com essa mão aqui. Aqui a bacia, pega o leite aqui, joga em cima da borracha aqui, leva a borracha para cá para fumaça. Quando tá ficando amarelinha, leva para cá de novo, joga leite em cima, joga para cá de novo. É assim, ó. É bom, sabe? Seringueiro agora tá dando dinheiro a borracha. 16 quilos real da borracha. 16 quilos. 16 reais. É. Rapaz, tocar e cantar, eu não sou, como é que se diz? Como é que diz? Tocadora não, como é? Violonista e nem percussionista. Eu aprendi aqui contigo. Aprendi aqui no baque, o tamborim. Agora, o cheque, eu aprendi desde que nasci, que eu acho que o primeiro brinquedo que me deram foi um cheque. Agora, o violão, eu faço uma zoadinha, agora estou até me esquecendo, mas de primeiro, eu tocava até mais ou menos as minhas músicas. Aquela música de no silêncio da noite, eu estou em meu quarto, eu vejo o rosto dela sorrir. Aí eu tocava, tocava tão bem aquilo ali já, ó. Quer dizer que a gente, se não se dedicar, a gente não faz nada. Naquela época tinha o rec, né, de taboca, que hoje também ainda tem. Tinha a colher, tinha a bacia,
Não tinha uma bacia de estanho que vem, que não é alumínio e nada, que faz uma zoada boa ali. Parecia assim um triângulo. Com a zoada dela, uma zoada do triângulo. E tinha, eu quero outra coisa, tinha um cor da carrapeta, né? Que faz fum, 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 fum. Parece assim não sei nem como é o nome daquele cor que bota a mão dentro, que eu esqueci. Cuíca. Sim, parece uma cuíca. Só que é um pedaço de cumbuca, rola desse tamanho assim, amarra um cordão desse lado aqui, aí pega com os 2 dedos e puxa. Cum, 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 cum. Desse jeito. O que é cumbuca? Cumbuca é uma árvore que dá uma frutona bem grande assim, que ela tem um casco duro. Aquele casco dela ali, a gente quebra o pedaço, né? Faz botão, faz tudo. É o colheiro? Coieiro. Só que cumbuca lá, para nós, é cumbuca. Porque é de região, né? Para região. Nos outros lugares é cumbuqueiro, é coisa. E o balde? O balde também. E o balde a gente ia buscar lá no esfumador. Quando terminava de fumar, já deixava ele embocadinho lá, para ele enxugar. Aí, quando chega, despejava o leite, emborcava o balde. Quando era um dia de tocar, estava sequinho, só metia a mão dentro. Aí tinha o dedal, né? Que a gente fazia no cano de taboca, botava o leite dentro, aí botava um pauzinho até ficar o leite coalhar, que era para ficar no lugar de enfiar os dedos. Que é para quando for tocar no balde, porque dói, hein? Tocando muito tempo no balde, o dedo dói, porque ali é muito duro. E o som ficava diferente? Com o quê? Com dedal? Não. Aí fica assim, porque fica mais bonito o som. Qual a primeira vez que a senhora viu uma sanfona? E a primeira vez que eu sanfona, eu tinha uns 3 anos. Morava na Independência, no Seringal do Rio Tarauacá. Aí lá tinha um padrinho meu, até morreu, era Vieira o nome dele. Ele tocava uma sanfona, se despejava mesmo por cima, sanfona desse tamanho. Aí, até vermelha, assim meio brilhosa. Aí ele chegava lá e ia tocar. Nossa casa era bem pobrezinha, aí tinha um fogão de barro assim, as pernas de pau. Aí ele sentava num banco velho de embaúba que tinha lá e despejava a sanfona na zona dele, ó, tocando. Eu só que eu não lembro aqui a música que ele tocava, mesmo para introduzir assim, para fazer a introdução, que era muito bonito que ele tocava. Até que um dia ele partiu, o bichinho. Quem ficou com a sanfona dele foi o Ribamar Moura. A senhora tem memória, assim, da música indígena naqueles tempos? A música que acontecia ou em festas ou alguma situação? Naquela época, Alexandre, não tinha essas músicas indígenas que tem hoje, não. Que eles criam, que eles fazem. Naquele tempo era só o marerê. Marerê e marerê mesmo. Ali é uma festona medonha, todo mundo dançando. Mas o que, Zenaide? Marerê. He, 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 he. He, 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 he. He, he. Tudo para um lado, um para o outro. Virava para o outro lado, o outro virava para o outro. He, 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 he. Aquelas mulheres dançando. Então, um atrás do outro. Fileira, naquela fileira. Todo mundo cantando assim. Não tinha esse negócio, essas músicas que eles fazem hoje. Não tinha, não. Não tinha mesmo. E não era, às vezes, não era tocando em violão, quem já viu um índio naquela época, mesmo com violão, mesmo com cavaquinho? Não tinha, não, era pedaço de pau, era violão feito de pau que eles faziam, botava corda de nalhe, fazia aquele pedaço de embaú, porque tem uns pau na mata que ele é bem fofinho. Aí fazia aquele pescoço ali, pregava uma lata de querosene, furava, pregava, botava a corda e o panavoeiro subia, dançando a noite toda. Digo porque eu morei, bem dizer, dentro de aldeia. Qual etnia? Dos Caxinauá. Baixinho, tudo baixinho. Então, a senhora falou do pessoal fazendo instrumento de corda, né? Então, a senhora viu várias vezes o pessoal, seja seringueiro ou indígena, fazendo? Eu vi, muitas vezes não, mas lá tinha um homem chamado Nelson, Nelson Correia. Ele fazia cavaquinho, Ele fazia um bichinho, parecia xerengue, mas não era. Era diferente, meio redondo. Atrás eles não botavam madeira, não. Eles botavam couro. Couro, dá um som, Alexandre. Dava couro bem curtido mesmo, quase virado sola, botava atrás. No banjo, o couro é na frente. Pois é.
E esse o couro era atrás. Na frente era o quê? Madeira. Madeira. Madeira mesmo, bem fininha a madeira. E era muito bonito. Ele fazia, ele vendia, ele tocava, que ele tocava bem, ele tocava, aliás, ele tocava uma sanfona muito bem, o seu Nelson. Quantas cordas tinha esse instrumento? 5. E ele dava um nome? O nome do instrumento, eu não me lembro, mas dava. Ele dava o nome, só que eu não me lembro agora. Já faz tanto tempo, né, que eu nem me lembro do nome do instrumento. Só sei que o bicho fazia uns zoadinhas bonitas que só. Porque naquela época, quem é que tinha dinheiro para comprar um violão? Nem existia por lá. Se não fizesse, né? E que madeira que era? Cedro. Cedro daquele cedro rosa, bem fininho. Bom, bom mesmo. Agora a percussão, lá tinha um senhor, até Zé Pichano, que eu tenho uma música que fala nele, ele fazia um tamborim, ele fazia na panela. Não vem aquelas panelas grandes assim, de alumínio? Ele tirava o fundo da panela, ele botava o couro ali naquele fundo da panela. Eu não tenho um tamborim mais agudo, mais bonito que que aquilo ali. Tu vê mesmo, muito bonito. Primeira música que veio da minha composição foi aquela música. Isso foi em... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Isso que tá com uns 40 anos. Morreu uma sobrinha minha que eu criava. Eu trabalhava no posto de saúde. Aliás, estava morando lá porque a minha casa ficava longe para atender o pessoal. Aí tinha uma sobrinha minha, pegou tiriça preta e morreu. Não escapou. Aí levaram ela para Cruzeiro, e lá, no dia que chegou no Cruzeiro, morreu. Aí eu estava deitada assim em cima do banco, na varanda do posto de saúde. Aí aquela música desceu assim na minha vida, assim, que dizia assim: eu era criança demais quando Jesus me chamou para morar lá no céu, juntinha com nosso Senhor. Deixei o meu pai e minha mãe e fui com meu Salvador. E fui morar lá no céu, juntinha com nosso Senhor. Vamos, pai, irmãos, vamos morar no céu e ganhar salvação. Esqueça o pecado da terra e vamos com nosso Senhor. Vamos morar lá no céu. Lá no céu não tem gemido e nem dor. Lá no céu não tem gemido e nem dor. Primeira música que eu fiz foi essa, tem 40 anos, eu acho. Acho não, tem. Mais velho do que o Milândio. Aí daí pra cá eu fiz aquela outra, a Flor do Meu Baile, né? Foi quando eu comecei a namorar um homem lá, que ele queria me enganar e tudo, aí eu fiz essa música, que é a Flor do Meu Baile. A flor do meu baile, o nariz da rua, morava na mesma rua, o chalé fronteira meu. Eu que era sua primeira namorada, tão triste e apaixonada, nunca mais que eu namorei. Passado alguns anos, eu me encontrei-me com ele na rua do desengano. Ele fingiu-se mais belo, ele me deu sua boca e um beijo me ofereceu. E eu paguei com outro beijo que há muito tempo foi meu. Pois é, aí daí eu fui. Depois fiz a outra, que ela não sei né, Serena da Madrugada. Aí, Como foi esse Sereno da Madrugada? o Serena da Madrugada.
A noite chega e eu fico aqui pensando, mas o sereno da madrugada está caindo e eu estou te esperando e nada eu estou vendo. O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu amor? Ou pra casa ou fica aqui esperando por você. Mas o sereno da madrugada já está me molhando e você não aparece pra nós se ver. O meu desejo é te ver em meus braços, te abraçar, querida, e matar o meu cansaço. Aí eu fiz muitas assim que eu nem fazia para mim que nem não ia dar em nada. Lá se eu lembrasse das músicas tudinho que eu fiz na minha vida. Era muita música, e tudo é música assim, que tem sentido. Quantas tem hoje? 700, agora fez 740 com aquela que eu mandei para tu. 740. Como é que a senhora sabe que tem 740? Porque eu conto tudinho. Como? Eu faço ela, eu conto. Outras eu escrevo, outras eu já tenho na cabeça, né? Outras eu já tenho no papel. Então, sim. E no celular, como? Tem um bocado também, no celular. Eu acho que pode ter mais, mas eu conto com 740. A cultura doméstica não é nada mais, nada menos do que uma educação caseira que o pai e a mãe oferecem para os filhos. Sempre, assim, sempre em toda comunidade tem uma pessoa mais sábia que outro, mas não assim, de íntegra, aquela pessoa que sabe mais de tudo, porque tem uns que sabem ler, outros não sabem, e na comunidade sempre tinha aquela pessoa que não sabia ler nada, que nem nós, que nem a comunidade, lá era todo mundo. Quando chega um senhor que veio, que chegou na comunidade, aí ele começou a ler cordel para nós ouvir, aí todo mundo instalando tabaco, ou então espalhando milho, e ele contando a história, e aquele o povo, cachimbo aceso, cigarro aceso, tudo fumando e tudo escutando. Quando ele saía, o nosso pai, ele dizia, por que vocês não transformam em música tão bonito? Daí dá para transformar em música, meus filhos, se vocês verem que isso aí é bonito. Mas depois vai servir para vocês, e tenho certeza, aí dizia meu pai. Meu pai era uma excelente pessoa, sabe? Aí a gente aprendia. Eu, como mais inteligente mesmo, eu aprendi, era coisa mesmo que meu pai ensinava. Ele ensinava que ninguém não pegava nas coisas alheias, não tirava uma fruta no quintal de ninguém, não pegava uma goiaba verde, que goiaba verde não se come. Tivesse madura, fosse lá e pedisse. Se não desse, fosse para casa, não mexesse. Entendeu? Não passasse num roçado, não quebrava uma espiga de milho. Passasse numa praia de melancia, não tirava uma melancia sem a ordem do dono. Nada disso. Chegava na casa das pessoas, ainda hoje eu sou assim. Eu não entro em quarto de ninguém. Tem pessoa que quando chega já vai entrando, né? Aquela mulher, uma mulher assim, bem, não sei como, chega já entra no quarto da outra. Meu pai e minha mãe ensinou que isso aí não é uma boa educação. Ninguém tem nada lá, não deixa nada lá dentro. Agora, se tu me convidar, eu vou. Mas se não... Conta a história da Ciranda Beija-Flor. A Ciranda Beija-Flor é uma dança. Uma dança maravilhosa que sempre dançava lá o pessoal, né? Junta um bocado de moça, essas que eu te falei no começo, elas entravam nessa dança. Aí chama Ciranda Beija-Flor, a mulher com o povo que está na roda, muita gente, estão com flores. Aí tira o tanto de moça que tem lá, o tanto de pessoas que tem as flores. Aí elas saem dançando assim, em roda, para passar lá. Eu vou, a ciranda beija-flor. Eu vou, a ciranda beija-flor. Vou levar a sua flor e o seu tipo de amor. Eu vou, a ciranda beija-flor. Eu vou, a ciranda beija-flor. Vou levar a sua flor e o seu tipo de amor. Aí a flor for rosa, for branca, o que for. Aí a pessoa diz, eu vou entregar essa flor branca para você, minha querida. Vou te entregar essa flor branca porque ela traz esperança. Aí passa, eu vou. Aí é muito lindo, olha, Alexandre, que eu estou piada, é muito bonita essa dança.
E o povo todo animado, tudo cantando a mesma língua que os outros vão. Com quem você aprendeu? Aprendi com a minha tia, meu pai, minha mãe e minha família, minhas raízes mesmo. Mas lá não era só eles que cantavam, não, que dançavam, não. Era a comunidade quase toda. Esse Neus, que fazia o instrumento, o Chico Correia também, que era irmão do Neus. Todo mundo lá dançava isso aí. Naquela época tinha várias moças, cada uma bichona bonitona. E tudo dançava a gente. Rapaz, tinha a dança do besouro, mongongá. Que juntava um bocado de pessoas mesmo, do jeito da ciranda, mas só que era cantando o mangangá. Mangangá é um besouro que ele traz esperança. É um bicho que ele vive no buraco, e, aliás, ele é até valente. Se mexerem com ele, ele é muito valente. Agora, quando ele está lá no buraco, ele canta vum, 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 dentro do buraco lá. Que um dia, se algum dia eu encontrar onde eu tiver, eu vou te mostrar. Ó. Aí dali a pessoa sair dançando e cantando a voz do mangangá. Mangangá cantou, vungum, vungum. Os outros dizem, mangangá cantou, vungum, vungum. Aí vai passando, e o homem lá no violão, danadinho, mandando brasa. Muito bonito também, mas não é samba, é uma música de roda, que nem a ciranda. Muito bonito. O que eu saiba é da ciranda, mangangá e a desfeiteira. E acho que é só essas três que eu me lembro. Fala para nós a desfeiteira. A desfeiteira é uma dança que se dança atrás um do outro. O tocador lá tocando e é assim, tocando assim. Aí para. Quando para, aquela pessoa que vai na frente, ela para, solta, sai dali e vai dizer o verso. Cheguei lá e disse qualquer verso, subi de terra. Não. Amarrei meu cavalinho na rama da melancia. Se ensinaste a querer bem até hoje, não sabia. Aí manda, aí vem outro. Aí o tocador, quando vai passando outro ali, ele para de novo. Aí tem assim, se ele não disser o verso, ele vai ter que colocar dinheiro dentro do violão. Ele pega uma cédula ou moeda, o que for, que ele joga dentro do violão, que aquilo ali a desfeiteira, porque ele está desfeitando a pessoa que está tocando. Não está obedecendo. Então, ele vai jogar o dinheiro lá para pagar o que ele fez. Muito bonito. E as festas? As festas é festona. Naquela época, Alexandre, era festona, viu? Em aniversário. Primeiro aniversário que eu fui, festa que eu fui, eu tinha acho que quase 11 anos. Foi a primeira, porque não tinha roupa para ir para a festa, não tinha sapato para ir para a festa. Aí até que um dia, aí teve um aniversário de uma prima minha, a filha do tio Chico Correia, que eu chamava de tio porque ele é casado com minha tia. Aí a mãe e o pai disse, vamos lá, menino. A mãe disse, como é que vamos, que essa menina desse tamanho com a roupa velha toda rasgada? Aí a mãe disse, mas tem um jeito, eu vou cortar um mosquiteiro e fazer um vestido para ela. Aí a mãe tirou, a mãe tinha um mosquiteirozinho amarelinho, de florzinha branca e vermelha. Aí a mãe tirou a manga do mosquiteiro, aí fez um vestido para mim, colocou as alcinhas assim, colocou um lacinho aqui no meio. Eu era bem magrinha. E assim eu fui para essa festa. Mas essa festa foi uma festa de briga, de tudo que foi coisa, ó. Aí de primeiro o povo dançava, era com a facona na cintura. Desse tamanho, a faca feita de teçado. Entendeu? Mandava fazer no ferreiro e já botava na cintura. Havia gente ia dançando com o homem, chega a topar o cabão da faca. Aí lá, quando foi, pelo menos pelas 9, 10 horas da noite, o pessoal dos Faria, famadão do Jordão, pegou a faca e deu-lhe na luz. Era uma poronga, que lá não tinha luz elétrica, era na poronga. Aí deu-lhe na poronga, ficou todo mundo no escuro e a faca comeu. E nós corremos tudo. Eu escapei debaixo da cama da minha tia. Debaixo da cama, uns pulavam embaixo, outros se escondiam atrás da porta. E era trim, 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 trim mesmo, parecia uma coisa doida. Aí, meu irmão,
Quando um pedacinho escutamos, foi o grito, o homem com o fato todo no chão. Partiu o bucho do homem assim, a peixeirada. Aí, Jesus do céu, aí foi briga, foi briga, foi briga. Menina, aí acabou a festa. Todo mundo foi embora de noite. Ficou só nós, porque não era, bem dizer, da casa, né? Aí ficamos lá, e o homem lá na cozinha com o fato de fora. E agora? Para chegar no Jordão de noite, no Rio Raso, e agora quer fazer? O pai disse, vamos embora botar o fato dele para dentro e vamos passar amarrar com a tira, ou então passar uns paladrapos para não sair fora, para não secar. O pai era muito corajoso também, aí era mesmo assim lá nele. Aí botaram tudo para dentro, as tripas entrando. Aí fizeram assim, amarraram um pano acochado. Em cima do pano botaram os paladrapes, bem uns 5 pedaços. Aí botaram ele na canoa e abarcaram. Aqui que ele não morreu. Quase, nego velho. Mas foi uma briga. Foi a primeira vez que eu fui numa festa, deu uma briga. Aí outras festas, aí tinha muitas festas boas. Tinha festa de São João a São Pedro, na Iracema, na casa do meu avô, Muni. Tinha festa muito, muito maravilhosa, muita gente. Saía tudo do centro, pessoal. Fogueirona quase da altura de uma casa. Todo mundo derrubando um baúba na beira do rio e carregando o rolo de pau para fazer a fogueira. Ali todo mundo tinha que botar um pau, porque se não botasse um pauzinho ali, não tinha sorte naquele ano. Pegar aquele pauzinho e jogava lá, dizendo que era São Antônio, São João, São Pedro, ia dar sorte pra gente. E era muito bom, sabe? Como é que era o sistema da festa? A festa era sempre dentro da casa ou no terreiro também? Mas era no terreiro. Só era dentro de casa, lá no barracão do Iracema, porque lá era um barracãozão, um barracão bem grandão mesmo, de festa já. Era bem grande, a loja do velho Munira lá atrás, mas na mesma casa. E na frente era... Agora, bebida não tinha não, tinha uma janela assim, por ali o pessoal era só pegando. Era aquela bebida, como é, meu Deus? O nome da... Peraí, deixa eu me lembrar do nome da bebida agora. Cocal. Hã? Cocal? Cocal. E tinha um litro que era bom também, conhaque não, Dom Bosco. Não, Dom Bosco não era uma bebida lá que o pessoal bebia, eu nem bebi nessa época. Mas era o pessoal só vira a gente lombrar, dançando. Tinha dias que ia dançando com as mulheres, faltava cair. E a mulher, rapaz, cara, nego velho, não vai cair não, que ele... Era engraçado que aqueles velhinhos, sabe? Com cachimbão, fumando lá no banco. Era desse jeito de primeiro. Não sentia um cheiro de perfume numa festa. Não tinha, não. O cheiro que sentia era tabaco, piché de tabaco, masca. Pessoal, mascando, cuspia, aquela cuspideira velha nojenta. E todo mundo dançava e ninguém brigava. Agora, se desse uma canelada... Conta pra gente o que é canelada. Canelada é assim, eu vou pra festa, aí eu só quero dançar com um homem, não quero dançar com os outros. Aí tu vem e me tira eu pra dançar. Pode dançar, Zenaide? Eu não vou não quero dançar. Aí você vai ver. Aí o cabra, quando vem outro lá e tira você, eu vou dançar, aí o outro chega de lá e abarca o soco. Se o pai não já tiver mandado dormir, porque sempre o pai manda a moça ir dormir. Vá dormir. Agora, até o dia amanhecer, você não sai aqui na sala. Aí fica lá só escutando. Porque senão cabra cobre mesmo. Era horrível nessa época. Só que, graças a Deus, nunca deu uma canelada. Nós estávamos com um velhinho fumando o cachimbo dele. Eu tirava da boca dele, botava lá no banco. Fica aqui, quando chegar o senhor põe. Era assim, ó. Mas tinha uma prima minha que ela deu uma canelada num senhor lá que foi briga nessa noite. Tinha a separação de um lado mulher, homem, de um casado, solteiro, existia isso lá? Existia mesmo. Lá é o lado dama, o outro cavaleiro. O cavaleiro vem de cá e a dama tá ali, ele chega e vem de lá. Quando começa a tocar, para um pedacinho, ele já se levanta e vai lá e... Vamos dançar? Quer dançar comigo? Vamos dançar comigo? Aí tem desses bem educados, né? Diz assim, faz o favor de dançar comigo. Tem os bem educados. Aí se a gente disser não, para não ver. Aqui vergonha a pessoa fica, né? Também. O grupo de música era assim. No começo mesmo, o violão era tudo feito de madeira, essas coisas assim. Tinha o violão, né? Violão. Tinha a lata.
a panela, a bacia, a colher e o cheque, né? O cheque, sempre eu nasci já tocando cheque. Aí, era aquilo ali, a banda tinha o papai, o Timora, o seu Augusto, tinha uma sanfona velha, eu me lembro ainda, era pequena. Tinha uma sanfona velha bem grande, que era de um índio que tinha lá. Cazu, do seu Cazu, o nome do índio. O nome dele mesmo eu não sei, sei que a língua era Cazu. Aí ele tocava também, juntava aquele povo ali, o caboclo velho tocava bem o índio, ó. Ele mexia e mexia. Tocava bem, bem que só. Aí juntava o papai no violão feito de cor, né? Aí o seu Nelson no cavaquinzinho. Tinha vez que até corda de nalho, desse nalho que a gente compra para pegar peixe, para mariscar, a corda era daquele jeito, tinha às vezes. Na festa, quando era festa mesmo, era só música instrumental. Não, cantada. Assim que nem a gente faz, a gente toca. Não tinha negócio de tocar em rádio, essas coisas, nem de eletrola, na época deu pequena, não. Aí depois que eu fui crescendo, que foi aparecendo as músicas do Rio de Freitas, do Teixeirinha, aí já, às vezes já botavam para tocar na festa. Mas mais era mesmo pessoalmente ali, todo mundo tocando. Mas era cantada e solada. Porque tinha umas músicas que eu me lembro, que eu já tenho lutado para me lembrar, que meu pai solava. Aí tinha o Zé Joaquim, que era o que solava o choro. Era um choro muito bonito. E tinha uns que era no samba, outra era valsa solada. Falar sobre o choro é um tipo de música que ela mexe muito, muito com a mente da pessoa. Ela é só tocada, solada, ela não tem... a música ela vem do pensamento para dentro do violão, para os dedos. Ali é uma comparação. Eu quero cantar Mariquinha Me Deixou, aí é uma comparação. Mariquinha me deixou, eu não sei por onde ela foi. É assim, desse jeito, o choro. Mas não é cantando, é só a mente que trabalha, os dedos e a corda do violão respondendo a música, que era para ser uma música cantada, mas não é. Tem outros choros também, o povo se junta, às vezes 4, 5 músicos, aí junta um monte de gente para ouvir aquele choro. Cansei de assistir em Cruzeiro do Sul, um monte de gente ia para lá, só mesmo na base do choro mesmo. Cabra que o dedo vinha cá embaixo, menino, mas isso é muito bonito. Sabe, eu entendo o choro assim, porque meu pai às vezes dizia. Às vezes eu perguntava, essa pergunta que tu falou, meu pai, o que é choro? Choro que eu sei é eu chorando e todo mundo chorando. Não, minha filha, choro é uma música que a gente toca só na mente e o dedo trabalhando. E a mente é que vai acompanhando. É importante. Em que ano a senhora fez essa pergunta para o seu pai? Eu acho, meu irmão, eu nasci, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Eu tinha uns 9 anos quando eu perguntei. Eu fazia tanta pergunta pro meu pai assim sobre música, sabe? Eu perguntei de onde que ele aprendeu, como foi que ele aprendeu a tocar. E disse, minha filha, eu aprendi a tocar. Eu mesmo, o meu avô não era músico, nem minha avó paterna. E ele aprendeu. Diz ele que ia para as festas e ficava olhando os dedos do pessoal, com aquela vontade de tocar. Ficava olhando o dedo do pessoal, na primeira. Que lá chamava prima, segunda, terceira, né? A quarta e a quinta, né? Aí ninguém chamava o negócio de nota, essas coisas, de tudo, não. Porque ninguém sabe mesmo. Aí, só quando vem mesmo da música científica que aprende. Aí eu ficava olhando quando botava quando o homem dizia, vamos fazer um dó menor. Aí ele ficava vendo onde era que botava e ele aprendia. Era inteligentíssimo ele, meu pai. Muito, muito inteligente. Aí ele aprendeu assim, sabe? E a minha mãe também, ela cantava um pouquinho também, só não tocava nada. Ela cantava um pouco, a minha mãe. Só que era canhada. E o choro pode ser... É um ritmo ou pode ser vários ritmos? Vários ritmos. Vários ritmos. Não tem só um ritmo, não. Porque tem uns que tem uns que o choro tem uns que é só miudinho.
só miudinho, tem outros que vêm para corda grossa. É diferente. A minha tradição musical é samba. O samba, da onde eu vim era samba, vim da onde eu saí era samba. E aonde eu tô é samba. Porque o samba, ele não quer dizer, é valsa, não. Valsa é samba, é samba. Eu vim, a tradição samba. Pode ser shot, mas é samba. Isso pode ser samba, mas é samba. Pode ser marcha, mas eu vou pro samba, eu vou cantar um samba. Eu nunca vi lá na época que eu era criança, que meu pai ou alguém lá que estava tocando, um músico bom mesmo também, dizer assim, ó, vamos tocar aqui, vamos sair do samba e vamos para valsa. Não, vamos tocar aqui um samba, hoje vai ter samba. Todo mundo. Baque, eu morava no sítio e fui fazer um parto lá na Cidade do Povo. Aí e uma moça que foi me pegar lá junto com a médica, uma obstetra, para me levar para lá, para o lugar do parto. Aí eu ia conversando com ela e ela falou sobre o baque. Ah, a senhora não conhece não, né? Tem um lugar de música chamado baque, que tem um homem lá, mas não falou não falou nada, só conversando isso. Depois que conversou isso comigo, eu digo, tá, foi que eu comecei a cantar a música da parteira e ela gravou escondido para mim. Baque, que é baque? Eu pensei assim, comigo depois, que é baque? Baque é quando a pessoa bate no outro, que o outro cai, deu um baque, pegou um baque. Aí depois que eu vim, aí quando você ligou para mim, naquele dia que você ligou, oi, dona Zenaide, aqui é o Alexandre, trabalho aqui no Baque, me lembro como nem hoje, trabalho aqui no Baque Mirim, eu sou de São Paulo, eu vim aqui, eu trabalho com os mestres, resgatando a cultura do Acre, não sei o quê. Aí, dessa vez que eu ouvi melhor chamar Baque. Pois é, aí a minha carreira musical, ela foi mudando um pouco. Que eu conheci, né, o Alexandre, em 2017, ele é uma pessoa muito dedicada, né, e comecemos a trabalhar aqui no Baque Mirim, aí começamos a fazer um showzinho pelo Sesc, aqui em Rio Branco. A gente foi pro Brasileia fazer um show lá para as crianças. A gente foi para Tarauacá. A gente cantou 3 vezes no Sesc já aqui em Rio Branco. E acho que aqui em Rio Branco já teve uns 8 showzinhos que a gente fez. Aí teve o recital das crianças daqui do Baque Mirim, que a gente passou o ano todo ensinando. Aí, dia 3 de maio, teve o recital. Aí, depois a gente viajou. Em 2019, a gente viajou para a Espanha. A gente saiu daqui no dia 6. Aí, a gente chegou lá na Espanha, passou 22 dias na Espanha. A gente foi para Girona, e de Girona a gente foi para a Estância. A gente estava na Estância, numa casa alugada, tudo pelo Nova Era. Aí lá tinha carro alugado, carro elétrico, tinha tudo. Tinha até máquina de lavar prato, tudo lá. Parecia um rico, nós. Quando era de tarde, às 4 horas da tarde, a gente ia para a beira-mar, ensaiava aquele marzão mediterrâneo ali, chega, coisa mais linda. A gente ficava lá ensaiando, naquele friozinho, aquela brisa tocando, e meu nome daquelas aves, as gaivotas voando por cima, voando. Dali eu fiz uma música lá, né, falando da gaivota. Aí depois a gente veio, quando veio de lá, quando chegou em São Paulo, a gente foi para Campinas. Aí de Campinas a gente veio embora. Aí quando a gente chegou, fomos convidadas para ir para Salvador, na Bahia. Aí a gente foi para Salvador, lá a gente fez outro showzinho lá no Salvador. Aí foi outro canto que a gente fez show fora, meu Deus. Aí em São Paulo, Belém. Aí recentemente foi de São Paulo, depois de Belém. Aí em São Paulo a gente fez 2 showzinhos lá, um no Sesc e outro no Morro do Querosene. E deu palestra na USP, deu uma aula lá na USP para as parteiras, parteiras e doulas, essas coisas assim.
também agente de saúde. Aí dei uma aula na Casa Ângela, lá em São Paulo. Dei uma palestra no SESC para as mulheres grávidas e quem quisesse ouvir. Eu, Alexandre, todo tempo no meu pé nessas estudei, graças a Deus. Aí, outro canto, meu Deus. Acho que foi o último, não foi? Na pandemia, eu não tinha para onde sair e nem o povo lá de onde eu morava ia lá. Só eu, meu marido e meu filho. Ele nem casado ainda não estava. Aí eu ficava lá, e sol, e eu tinha uma redinha eu armei assim na varanda. Aí eu ficava olhando com aquele silêncio, aquela coisa, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu meti o aço fazendo música lá, criando música. Eu criei música da pandemia, eu criei música do sol do Brasil, eu criei música das mulheres brasileiras em primeiro lugar. Eu sei que eu criei várias músicas nessa época lá, porque assim, o silêncio muitas vezes traz tanta coisa boa para a gente que a gente não imagina o tanto que o silêncio traz de coisas boas. O silêncio só não é bom quando ele não tem resultado. Ou então quando tem um silêncio chato, um negócio chato. Mas se você calar e ouvir a natureza, dentro da natureza que nem eu estava lá, a escutar, é pássaro cantando de todo jeito. É o pássaro do silêncio cantando. É o pássaro que desperta a pessoa que nem a sabiá. Sabiá, ela desperta a voz dela, ela desperta qualquer uma pessoa. Já tem o corujão, que é aquela música de aquietar, cu, 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 cu. Aquela música assim, bem grossa, né? O papagaio, creu, 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 lá nos olhos tá sabendo que aquilo ali o dia vem amanhecendo. Será que já está chegando perto de acabar a pandemia? Todo dia que a gente... Olha, mais um dia foi passando, mais um dia vai passando, e ali a gente vai, sabe, é muito bom, foi muito bom, assim, a pandemia não foi melhor porque muitos amigos da gente morreram, mas lá onde eu estava, no sítio, foi uma bênção de Deus lá, bênção de Deus mesmo, dentro daquela mata ali, só nós lá, não entrava ninguém, portão fechado. E aí, quando a senhora começou a estudar música pela internet? Aí eu me inscrevi. Eu por lá olhando no celular, eu vi um site lá, chamado Igro Melo. Aí eu olhei, professor de música, de violão e música de... professor de canto. Aí digo, eu vou já me inscrever aqui. Aí eu olhei quanto era que era, e pior que era mal luta para olhar, que eu mal eu via. Aí até que eu me inscrevi, é R$ 900 o ano, todinho. Aí eu me inscrevi, aí uma amiga minha que tinha lá, foi lá, eu pedi para ela pagar para mim, porque eu não sei como é que pagava, né, não sabia. Mas fala como é que foi para a senhora o processo, assim, das aulas, como é que foi fazer essas aulas? Foi uma maravilha, sabe, muito, muito bom. Aí eu ficava fazendo as aulas ali todo dia. Todo dia eu tinha aquele horáriozinho, eu tirava ali 25 minutos. Aí eu ia para lá, ia começar, eu ligava o celular e botava o celular. Lá ele ficava ensinando tudinho pra gente, como era, como não era. Tudo, a voz, o fôlego, o diafragma, tudo. A cabeça da gente, ela canta também. O ouvido da gente que canta muito. Tudo. A língua precisa de ter exercício também. Não é só fazer exercício nas coisas vocais, porque a língua também, se você tiver uma língua assim, você não canta nada, a língua tem que ser solta. Até para você falar a palavra, ai, que coisa gostosa. Olha, a língua, ela tem que ser solta, porque você fica, não dá nada. Tudo isso ele ensinava. Sabe? Aí eu digo, meu Deus, agora eu vou falar para o Alexandre e eu vou dar aula para os alunos lá do Baque Mirim. Ajudar lá, ele dá aula lá. E graças a Deus foi muito gostoso, muito bom. E foi assim que a senhora criou o Eco? O eco é assim. O eco eu não criei, porque eu já sabia, né? Quando ele me ensinou lá, eu já sabia. O eco ele foi criado pela minha mãe e meu pai, o eco. Porque assim, quando eu era meio pequena, sempre o pai dizia, a mãe dizia que a gente tinha que fazer exercício para quando a gente crescer, as coisas vocais da gente ser bem afinada. E era quase tudo lá em casa fazia. A minha irmã, Marlene, se tu vê ela cantando, a Zanzenade não sabe nem cantar a voz. Ela canta bem, a minha irmã. Ó. Aí,
Ele começava, vamos fazer o eco. O pai sentava e embora todo mundo sentado. Eu vou começar o eco e vocês me ajudam aí, tá? Quem parar primeiro, continua, que lá vai eu. O pai mandava. E nós também. Quando nós cansava, aí parava. Quando o pai ia querendo parar, nós começávamos para dizer que tinha, dizer que não tinha parado. Mas quando o Igor foi me ensinar, eu já sabia do eco. Porque o eco, ele ajuda muito, né, nas cordas vocais, porque cordas vocais não é mais nem menos do que 2 pedacinhos de nervo que tem de um lado e outro aqui. Quando a gente vai ficando idoso, que ele vai ficando naquelas beirinhas, mais, vai perdendo a elasticidade daquele coisa, vai ficando sem elástico. Aí se a gente começar a fazer exercício, aí ele volta para fazer o eco. Né? A voz fica mais ou menos bonita, a voz. E que ele ensinava para nós. Aí ainda tem uma coisa que eu tenho a maior vontade de fazer. Eu queria que alguém um dia ajudasse nós aqui no Baque Mirim. Porque é assim, como eu sou compositora, eu queria ensinar as crianças do Baque Mirim para compor. Eu queria ensinar um grupo de crianças a compor, a aprender as minhas composições. Ensinar assim para ele, ó, pega o papel, pega a caneta e vamos lá. Ó, escreve o nome fulano de tal, escreve outro. O que tu tá pensando aí? Ah, eu tô pensando isso, escreve. Quando terminar dali, eu ia ensinar eles a colocar a melodia, fazer a melodia. Isso é muito bonito, sabe? É muito, muito bonito. Qual a importância da transmissão para as outras gerações? Rapaz, é uma grande importância, sabe? Muito, tanto para que passou, para que vai chegar. Se nós ensinar esse povo agora vai ensinar outro. Eu tenho 68 anos, eu vou fazer 69 anos. Se eu não ensinar o que eu sei hoje para os alunos, quem é que vai ensinar? Outras pessoas novas não sabem ainda o que a gente sabe. E é porque o povo novo hoje também não sabe quase aproveitar o que é para aproveitar. Porque se soubesse, eles aproveitavam cada pingo que nós falasse. Rapaz, na minha mente, cá no meu ser, eu acho que a minha música está sendo bem recebida por aí. Porque eu vejo assim na internet, em quase todo canto, o pessoal cantando, sai na televisão, sai na rádio, é por aí, né? Em Brasília, tem uma amiga minha lá que ela, vixe, a minha música canta muito nessa Amazônia, a Mara Regi. Aí ela bota porque ela trabalha na difusora, né? Lá e ela põe. Diz ela que por muitos cantos, eu acho que está sendo muito bem recebida. Mas fala assim do show, a experiência de tocar ao vivo. Bonito, boa. Uma experiência muito bom. Sabe assim, e até que agradável pra gente, né? A gente não tem mais aquela coisa ruim que a gente sente quando a gente começa. É só subir no palco, todo mundo batendo palmas, alegre. Eu acho uma experiência muito boa, viu? Não, porque assim, sabe, a cultura ela vem melhorar, tá com 1 ano que ela melhorou. Agora, depois que o Lula começou a trabalhar, porque parece que ele é uma pessoa que ele gosta da cultura, parece que é. Porque quando era o outro presidente, a gente ficava só em casa, sem saber o que tocar, sem saber fazer alguma coisa. Não chegava, não saía R$ 1 para a pessoa trabalhar na cultura. E agora, com o Lula, o pessoal disse que ele não é isso, aquilo, outro, mas para mim ele tem um grande valor. Porque se não fosse ele, eu não saía por aí tocando. Não é ele que me leva, não, mas é ele que dá o sustento, é ele que manda o dinheiro para as pessoas, né? Para a pessoa poder sair por aí cantando, alegrando o coração do povo. Eu estou achando uma diferença muito grande. Quem era que via nos outros presidentes a gente sair por aí cantando? Ou algum daqui do Acre? Ninguém via. Pela idade que eu estou, eu digo conscientemente que não tinha. Inclusive, esse projeto que a gente está aqui nesse momento por um projeto do Ministério da Cultura. É verdade, ó, né? Porque se não fosse o Ministério da Cultura que vem de lá, né? Vem de lá do presidente, como se diz, de Brasília, através dos congressos, de tudo que é coisa, e chega onde a gente está. Aí por isso que eu digo, primeiro não tinha não. E até a minha vida já mudou, foi muito através disso aí, desses trabalhos. Zinade, quais os principais desafios que a senhora enfrentou para manter essa tradição viva? Primeiramente,
igreja. Que a igreja, fosse pela igreja, eu não cantava nada, eu não saía de casa para canto nenhum. Mas sempre eu venho batendo na tecla, sabe? É assim, eu digo, não, eu sirvo um Deus que ele é Deus de todas as coisas. Quando ele é tão sábio que se não for para a gente fazer, ele não deixa. Porque ele tem todo o poder. Se não for para mim ir cantar num canto, ele me adoece, ele me faz o que for, mas eu não vou. Quebra o violão e pinta o sete, mas eu não vou. Então, se eu for, é com o consentimento dele. Até que não foi um dia desse, o meu pastor disse assim para mim, segue em frente, irmã. Segue em frente que foi Deus que te deu esse trabalho. Desse jeito, sabe? Aí eu fiquei mais feliz ainda. Passou mais, né? Aquela coisa que a gente sentia, porque a gente viaja assim, quando a gente chega, a gente vai para a igreja, quando chega na igreja, que senta no banco, a gente nota a diferença dos irmãos. Assim, querendo excluir, querendo dizer que a gente já está no mundo. Não é no mundo. E o mundo é nosso. O mundo é de todos nós, só que não é obrigado nós participar das coisas do mundo. Aonde está a música criana? O que pode ser chamado de música criana? Música criana é porque assim, Alexandre, é música que vem dos nossos antepassados, nossas raízes, né? Porque aquilo, eu não canto uma música de Belém, eu não canto uma música, um samba do Rio de Janeiro, eu canto uma música do Acre, criada no Acre, feita já raiz das raízes, já não é mais nem raiz, é só o fiapim, que já vem, porque as músicas que eram feitas pelos antepassados já era muito mais diferente. Só que tudo vai mudando. Se você fizer um pão 2, 3 vezes, o primeiro pão não sai do jeito do último. Do mesmo jeito é as músicas. Mas é o samba do Acre, que é feito no Acre, criada no Acre, feito por acrianos, acrianas. Rapaz, eu daria um conselho bem... Daria não, dor. Se tiver a vontade de ser músico, se tiver a vontade de cantar, que não abandone. Que siga em frente, corra atrás, que um dia alcança seu sonho. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Agora, se você tem vontade de cantar e você não corre atrás, nem canta, nem faz, embora que não seja música mesmo da composição da pessoa, que seja de outro, mas que seja a vontade de cantar, a vontade de ser músico, a vontade de ser cantora, a vontade de ser cantor. Vai em frente, procura um ninho para se abrigar, porque a gente só também não faz nada. E nunca abandone a sua vontade de ser alguém na vida, que um dia você vai ser. Como podemos manter viva essa cultura nos dias de hoje? Colocando em prática. Coloca em prática a cultura, ela tem que estar assim, a música, a cultura, toda a cultura. Desde do artesanato até a música, que é a que fica mais alta, a gente tem que colocar ela em prática. É ensaiando, é cantando, pega um balde e começa a tocar, pega uma lata e começa a tocar, cantando, batendo num tamborim. Eu tenho uma netinha de 4 anos que ela pega o tamborim e canta, se você vê mesmo o que é que ela está fazendo, já no tamborim, ela vai ser alguém na vida um dia. Aí, do jeito que ela faz, outro também pode fazer. As crianças que estão por aí, nesse mundo de meu Deus, que vão ver eu aqui, dando esse conselho para vocês. Não desiste, bota em frente é que se anda. Se a gente ficar sentada num canto, nunca alcança o que quer. Tem que ir em frente, procura uma pessoa, um músico, se você quer ser cantor. Aí chega onde ele está, olha, eu queria ser um cantor, eu sei compor, sei fazer várias composições, mas não tem quem me acompanhe, que um dia vai encontrar. Como é que foi dar aula para as crianças? Maravilhoso. Deus me livre, quando passou o ano que a gente foi para o Restal, que eu até falei já aqui, falar de novo, lá no Restal, eu cantando com duas alunas minhas que cantavam comigo aqui, e elas lá cantando, eu parava o microfone, parava a voz e botava para elas, e elas cantavam do mesmo jeito que eu estava cantando. Eu achei aquilo muito bonito, até hoje eu me esqueci. Eu fiquei assim, Jesus, que coisa maravilhosa. Para finalizar, eu quero dizer para vocês, minha gente, que nós estamos aqui
um pedacinho do Brasil, precisando de ajuda ainda mais para a cultura. Quero que se abra portas para aqui, para o Baque Mirim, porque o Baque Mirim, ele é uma entidade que não pode ficar só. É porque assim, a gente acompanha muitas crianças, os idosos, que são umas maravilhas, pessoas, mestres e mestras, eles precisam de ajuda. Então, se o Ministério da Cultura ou outras pessoas, o Lula, já estou dizendo é para o Lula já, não é nem para outra pessoa, sabe, que cada vez mais investir na cultura, porque a cultura, ela traz paz, ela traz alegria. Eu era uma pessoa enferma, doente do meu coração, chaga e coração crescido. Através da música, abaixo de Deus, hoje eu estou curada. Eu posso andar para todo canto, eu posso viajar, eu posso fazer aquilo que Deus quer e que eu quero, pisar onde eu quero. Por quê? A cultura fez isso comigo, me trouxe alegria, me trouxe paz. Então, as autoridades do nosso Brasil, todo canto, vamos ajudar nós aqui no Baque Mirim, que nós possa crescer. Isso vocês nem sabem como meu coração está alegre e feliz em poder dizer isso para vocês, sabe? Não só para mim, para aqui, para o Baque Mirim, para as pessoas que vêm para cá, porque tem os idosos já quase no fim da vida, mas eles precisam deixar o legado deles, eles precisam se alegrar para poder partir para outro mundo, deixar alguma coisa nessa terra. A gente deixa para eles um bom efeito, uma boa esperança, uma coisa, uma legalidade que a gente deixa para eles, né? Porque assim, se eu morrer hoje, que Deus o livre, o que eu vou deixando para os alunos do Baque Mirim? As minhas músicas, que eles tudo já cantam as minhas músicas com aquela alegria. E se eles nunca tivessem me visto, eles não iam aprender, eles não tinham aprendido, se eu não estivesse aqui para dar aula para eles. Então, isso aí é que a gente deixa para eles. E também para os pais das crianças, porque o pai e mãe, quando vê um filho feliz, ele também fica feliz. E os idosos também, que eu sou uma pessoa idosa e vivo muito feliz aqui no Baque Mirim. Muito feliz, e até para mim mesmo eu deixo esse recado. Até para mim mesmo. E a música e projetos com música pode mudar a sociedade? A música muda tudo. Já que muda a saúde, muda a sociedade inteira, viu? Ela muda. Muda mesmo, através da música, uma sociedade, uma comunidade pode mudar de vida, entendeu? Pode ter uma filha que aprende a ser uma cantora e sai por aí pelo mundo cantando para mudar a vida da família, entendeu? Pode ter uma pessoa que aprende a fazer um grande artesanato, que vai também vender fora para mudar a vida da família. Muitas e muitas coisas, outras coisas que a cultura. O parto é outra coisa também muito maravilhosa. Trabalhar com parto não tem outra coisa melhor que existe no mundo, a pessoa trabalhar com parto. Sim, é trabalhar com o quê, Zenaide? Com vida. Mas a vida que é boa a gente trabalhar com a vida que a gente tem muita atenção por ela. Respeito, honestidade, tudo isso, sabe, também traz e um dia a parteira ainda vai ganhar alguma coisa pelos partos que faz. Porque tudo vem devagar. É que nem a gente joga um anzol, pega um peixe, a gente não vai puxar ele assim, não. A gente tem que puxar ele devagar até chegar na mão. O que ser acriana, o que o Acre, o estado do Acre representa para ti? Para mim representa, porque eu sou acriana, nasci no Acre. Eu não sou acriana. Representa a terra, o torrão onde eu nasci. E a floresta? A floresta para mim representa tanta coisa. Representa alegria, música, saúde. Representa até o sono da pessoa, a floresta representa. Muitas e muitas mais coisas ainda. Pois bem, como a gente é acriano, nasceu no Acre, né? E veio do Acre, pai, mãe, Acre, acriano, as nossas raízes, as nossas folhinhas, tudo é acriano. Nós também somos acrianos. Representa o Acre, a floresta acriana, ela representa para nós os nossos antepassados, representa para nós a nossa família, representa para nós tanta da coisa, viu? Até isso, quando eu vou fazer uma música, primeiramente eu busco a floresta. É difícil eu fazer uma música que eu não chame a floresta para poder, dali, eu me inspirar. Os índios, dali, me inspirar. A minha mãe, eu me lembro muito dela. Ai, a minha mãe, como era que era? A minha avó morava na mata, o cachorro pegou ela, sei o que mais lá, onde ela vivia, como era que era. Aonde? No Acre, tudo do Acre.
Música acriana é música muito bonita, representa a luta às vezes. Foi um lugar que teve muita luta, muito sangue. E graças a Deus nós vencemos, acho que é por isso que... O Acre é uma palavra bem acre. Palavra bem aberta, uma palavra bem... Entendeu? Que representa alguma coisa dentro da gente. Eu morava no sítio, em 2017, eu morava no sítio. Aí, que justamente foi na pandemia, né? A pandemia foi 2019. 20. Nós não chegamos em 2019 da coisa, da Espanha? Espanha foi no meio do ano. Nós chegamos em 2019 da Espanha. Quando nós chegamos, quando foi dia 14, parou tudo aqui em Rio Branco. 14... Não, foi só em janeiro. Dezembro para janeiro. Ah, então foi para outro canto, porque a minha lembrança... Pois é, aí eu estava em casa, aí eu sempre gostava, que nem eu falei, estar deitadinha na rede, depois que eu arrumava a casa e tudo para fazer música, aí comecei a me lembrar da minha origem, da onde eu nasci, né, Tarauacá, aí comecei a me lembrar do primeiro parto que eu fiz, aí fui juntando. Aí fui juntando tudo, aí me lembrei do velhinho que veio de fora para ensinar nós a ler e escrever, que me ensinou com 13 anos. Aí tudo isso. Aí eu comecei a fazer a música. Cantando, cantei, fui lá, peguei o celular que estava em cima da mesa, aí botei o celular assim, aí comecei a me balançar e cantando. Quando eu olhei, estava bem mais ou menos. Digo, opa, a cor foi boa. Quer que eu cante? Eu adoraria. Puxa folha aí. Tarauacá, veja como é legal, é minha terra natal. Tarauacá, veja como é legal, é minha terra natal. Com a idade de 9 anos, tomei uma decisão. Entramos em um barco e fomos para Vila Jordão. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Chegando em Vila Jordão, comecei a trabalhar no corte de seringa e também na plantação. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos.